Oi, amigos e amigas, aqui é a Ana do Universo Quadrado para mais um vídeo na nossa semana de inglês, gente. Se você não viu os outros vídeos, eu recomendo você ver antes de você tá vendo esse daqui, porque que nem eu sempre falo, um vídeo vai complementando um outro, tá? Então eu não quero me repetir às vezes no vídeo, então recomendo você já ver os outros. Outra coisa importante que eu quero falar é que essa semana é totalmente gratuita, tá, gente? Então uma forma de vocês estarem retribuindo este amor que eu estou dando pra vocês, esses conteúdos que eu estou dando pra vocês, é curtir o vídeo, se inscrever, divulgar. Se você estiver estudando com as coisas que eu estou falando, com os materiais que eu já disponibilizei nos outros vídeos, por favor, me marca lá no Instagram, tá, gente? Usa a hashtag, me marca. Participa do sorteio também, que é um sorteio muito legal que tá rolando lá no meu Instagram, belezinha? Mas, enfim, eu espero que vocês estejam gostando. Sim, gente, eu estou com a mesma roupa nos outros vídeos porque eu tô gravando tudo no mesmo dia. Eu não tive nenhum empenho de trocar de roupa, pra vocês verem como é que tá a situação aqui. Enfim, gente, o vídeo de hoje é para explicar um pouquinho sobre os tempos verbais do inglês. Eu recomendo esse vídeo principalmente se você já estudou o presente, o passado e o futuro. Porque se você já estudou, você talvez fique um pouco perdido ali, porque você vê que tem dois tipos de presente, digamos assim, dois tipos de passado. Você não sabe quando usar um, quando usar outro. Uma coisa que acontece muito que eu notava com os meus alunos é que eles ficavam confusos em relação ao simple present e ao verb to be. Eles não sabiam quando usavam um e quando usavam outro. Então esse vídeo é principalmente para você que fica um pouco perdido nessa questão. Então eu vou estar desenhando para vocês uma linha do tempo, vou estar mostrando certinho para vocês, tá? E lembrando, você realmente vai fazer um proveito maior desse vídeo depois que você ter estudado tudo isso que eu falei para vocês, né? Lembrando que eu já passei uma lista sobre como estudar, eu já dei link de coisas para vocês estudar, já falei como montar um cronograma, como estudar e tudo mais. E hoje vai ser mais uma explicação mais gramatical mesmo sobre os tempos verbais, beleza? Mas enfim, gente, eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje tá babadeiro, viu, gente? Eu amo fazer essa linha do tempo. Eu sempre fazia com os meus alunos. A cabeça deles ficava assim, mas é bom que você realmente fica tipo, nossa, entendi. Gente, espero que dê tudo certo, que vocês estejam conseguindo ver muito bem as coisas aí, tá? Mas, enfim, vamos fazer a nossa linha do tempo aqui, super torta, só pra vocês estarem entendendo. Então, tá, gente? O que a gente tem aqui na nossa linha do tempo? A gente tem o present, a gente tem o past e a gente tem o future. Primeiro, eu vou estar explicando para vocês, então, basicamente, os dois presentes que a gente tem. Não é dois, mas enfim, é só para dar uma explicada para vocês, gente. Então, a gente vai ter o simple present. O que é o simple present? É aquele negócio que fala sobre um fato e uma rotina. Ou seja, I work every day. Eu trabalho todo dia, né? Uma frase afirmativa aqui. Na negativa ficaria I don't work every day. Então, no simple present, quando a gente quer negar, a gente usa o don't. E também tem a forma de pergunta interrogativa que a gente coloca o do lá na frente. Do you work every day? Você trabalha todo dia? Ou seja, a gente está falando sobre um fato e uma rotina, beleza? Lembrando que dentro do simple present, a gente tem também a third person, né? Porque assim, no simple present, a gente vai ter I, you, we and they, que esses sujeitos aqui, eles vão usar sempre quando for pergunta. Eles usam o do, e quando for uma frase negativa, eles vão estar usando o don't, certo? Fechou? Só que daí a gente não tem só esses sujeitos, né? Eu, você, nós e eles. A gente tem também outros sujeitos aqui, que são a terceira pessoa. E esses sujeitos aqui tem uma pequena diferença. O que é? Quando é pergunta, eles não vão usar o do, eles vão usar o does. Quando for uma frase negativa, eles não vão usar o don't, eles vão usar o doesn't. E quando for uma frase afirmativa, como eles são diferentes, a gente tem que adicionar o ES no
verbo, o ES ou o S, tá, gente? Isso aí é um ponto que vocês vão ter que estudar para ver quando que você usa um, quando você usa outro. Mas, que nem eu falei ali, usando o I, a gente tem I work every day. Se fosse utilizando a terceira pessoa, seria she works every day. A gente tem que colocar o S ali quando é frase afirmativa. Se fosse frase negativa, a gente ia usar o doesn't e ia tirar o S, tá? Se fosse uma pergunta, a gente ia tirar o S e ia colocar o does. Então, does she work every day? Ou she doesn't work every day. Mas, enfim, a gente tem essa forma de presente, tá? E daí, que nem eu falei, a gente tem outra forma de presente. Qual que é a outra forma de presente? Vamos colocar ela aqui em cima para vocês entenderem. O verb to be. O que é o verb to be? Ele vai ser o ser ou estar alguma coisa, tá? Então, prestem atenção aqui. Enquanto aqui a gente fala de um fato, uma rotina, aqui a gente vai estar falando de alguma coisa que a gente é e de uma coisa que a gente está. Então, por exemplo, I work every day. Eu trabalho todo dia. Com o verbo to be, a gente não vai falar eu trabalho todo dia. A gente ia falar eu estou trabalhando, mas esse já é um outro rolê. Então, aqui a gente vai estar utilizando I am happy, vamos supor. Eu sou feliz ou eu estou feliz, né? Eu não vou explicar exatamente o verbo to be aqui pra vocês, mas só pra mostrar a diferença aqui pra vocês um pouquinho, tá? Então, a gente vai ter essa questão que o simple present ele vai falar de um fato, de uma rotina, e o verbo to be é quando você quer falar que você é e você está alguma coisa, e você vai estar falando isso no presente, beleza? Enfim, voltando aqui para essa parte do presente, o simple present, a gente pode utilizar ele no passado, tá? Então, a gente vai ter ele na forma do passado. E como é que é ele na forma do passado? No passado, não vai ter essa divisão da terceira pessoa, tá? Vai ser a mesma coisa. Para falar sim de um fato e de uma rotina, é o mesmo rolê, tá? Então, o simple past, deixa eu colocar aqui, simple past, ele é a mesma coisa que o simple present, porém no passado. Então, enquanto aqui a gente falava de um fato, de uma rotina, no passado ele vai ser a mesma coisa, ele vai falar de um fato, de uma rotina. Mas daí o que acontece? Quando for uma pergunta, em vez de a gente utilizar o do ou does, a gente vai usar o did. Quando for uma negativa, em vez de usar o don't ou doesn't, a gente vai utilizar o didn't. E quando for afirmativa, em vez de utilizar o S ou o ES, a gente vai utilizar o ED ou vai mudar o verbo, né? Mas enfim, só para vocês entenderem. Então, o simple present, que é o fato e uma rotina, assim, eu repito bastante a mesma coisa, mas é para vocês entenderem. O simple present, que é o fato e uma rotina, ele vai ter a sua forma no passado, que é o mesmo rolê. Então, ali, I worked, ou seja, eu trabalhei. Fato e uma rotina. Ana, mas se então aqui embaixo o simple present ele tem a sua forma no passado, então o verbo to be também vai ter a sua forma no passado? Sim, vai também ter a sua forma no passado. Então, enquanto aqui você tá falando que você está feliz, né, ó, estar, você está feliz ou que você é feliz, você vai poder falar isso no passado. Então, a gente vai ter ali I was happy. Eu era feliz, beleza? Então, assim, gente, enquanto a gente tem pra falar eu sou, eu estou no presente, o mesmo rolê a gente vai ter no passado. Eu era ou eu estava, ok? Opa, deixa eu colocar aqui. Então, eu era e eu estava. Eu queria explicar aqui pra vocês o verbo to be, todas as regrinhas certinhas, mas se vocês jogam no Google, vocês já vão conseguir entender, beleza? Daí, outra coisa importante que a gente tem aqui nessa parte do presente é o verbo to be utilizando o ing. O que é esse rolê de utilizar o ing? É quando você está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, a gente vai poder utilizar nessa forma do presente o verb to be mais o ing. Lembra que eu falei que aqui eu falo assim, I work every day. Eu trabalho todo dia. Se a gente quer essa frase utilizando o verbo to be, a gente não vai falar
I am work every day. Porque daí ficaria eu sou, trabalho todo dia ou eu estou, trabalho todo dia. Qual seria a forma correta de falar isso? Seria eu estou trabalhando. Então, daí por isso a gente vem para outra forma de presente mais para cima, que é o verbo to be com ing. Então, a gente vai falar I work, que é o rolê ali do simple present, I work, eu trabalho, mas eu quero falar eu estou trabalhando. Então, a gente vai colocar o verbo to be aqui. I am working, eu estou trabalhando, tá? Então, é outra forma de presente que vem aqui pra cima. Ana, essa segunda forma de presente, ela tem no passado? Sim, ela tem. E é o mesmo rolê que aqui. Então, seria I was working, tá? Então, a gente vai mudar isso daqui, né? E vai colocar o ing, beleza? Então, lembrando que, por exemplo, o am e o is, que são o verbo to be, né? Ó, esses aqui são o verbo to be. Am, is and are. Daí você vai ter que ver ali depois qual sujeito você usa com qual. Mas, por exemplo, o am e o is, no passado, eles vão ficar was. E o are vai ficar were. E o are vai ficar were. Então, you were, né? Então, no presente seria you are. No passado vai ficar you were. Meu Deus, estou fazendo um mau rolê aqui, né, gente? Me desculpa. Mas, enfim, só para explicar um pouquinho para vocês dessa linha. E no futuro é tudo muito simples, gente. A gente vai ter o will e vai ter o going to pra falar, tá? Pra falar do futuro. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o futuro é um rolê muito fácil no inglês de verdade. O que eu sugiro pra vocês é ver a diferença entre will e going to, tá? O futuro, ele não tem muito mistério. Tem outras questões ali também do will be, tá? Que também é uma outra coisa do futuro, mas ele não tem muito segredo. Mas eu fiz isso aqui mesmo para explicar para vocês um pouquinho da diferença. Bom, gente, eu espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Por isso eu falo, assim, que era legal, assim, você dar uma olhadinha nessa linha do tempo depois que você estuda tudo, porque que nem eu falei ali, eu não mostrei exatamente o verbo to be em si, eu não mostrei, tipo, com que sujeito você usa cada coisa. Então, por exemplo, talvez você tenha ficado perdido porque você ainda não sabe as regras ali do verbo to be. Então, por isso eu recomendo já ter dado uma estudada aí pra você conseguir entender. Mas eu sempre fazia essa linha do tempo para meus alunos, que eles ficavam muito perdidos, tipo, quando que eu uso o simple past, quando que eu uso o verbo to be no passado e tal. E daí eu fazia essa linha do tempo para dar uma explicada maior, tá? Mas, enfim, se eu ajudei você, por favor, me diga que eu ajudei, né? Que nem eu falei, ela não tá completa, tem várias gramáticas aí no inglês, né? Mas essa daqui é o básico mesmo para você já tá conseguindo fazer frases, beleza? Gente, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, se você tá estudando com os meus vídeos, me marca lá no Instagram, ajuda a divulgar, que sério, esse pra mim é a maior recompensa dessa semana que eu tô fazendo aqui pra vocês com muito amor e carinho, que tá dando trabalho, viu, gente? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Amanhã, no caso. Tchau, tchau!